Hoje o nosso convidado é o José Antônio Jorge, e ele fará a nossa preleção de hoje, do tópico 17, a exaltação da cortesia. Então, vamos lá nesse momento. Quem quiser fechar os olhos, pode fechar, senão não é necessário. Elevando os nossos pensamentos a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso mestre, nosso guia, nosso modelo, aos amigos espirituais que sempre estão conosco, nos acompanhando nas nossas atividades, e nos colocarmos aqui conectados em pensamentos, em sentimentos, de harmonia, de paz, para todos nós, para os nossos familiares, para os nossos amigos e por todo o nosso planeta Terra. E que os ensinamentos dessa noite possam penetrar fundo em nossas mentes, que nós possamos a cada dia estar colocando em prática um pouquinho do que aprendemos através dos ensinamentos deixados por Jesus. E assim pedimos permissão para dar início à primeira parte da nossa reunião, do nosso encontro de hoje. Que assim seja. Jorge, a palavra é sua. Então vamos lá. Boa noite a todos de novo, né? Aqueles que ainda não cumprimentei. Como sempre, a gente tem que agradecer a Fátima, o César, pela oportunidade que eles sempre nos dá para a gente estar desenvolvendo algum estudo. Então, fico muito agradecido por mais esta vez. E a lição de hoje, como a Fátima já anunciou, é uma lição que Neio Lúcio, pela psicografia de Francisco Cândido Xavier, nos traz. E é a exaltação da cortesia. Então, nós vamos trocar algumas ideias, né? Fazer uma coisinha bem light, para que a gente possa entender bem simplificadamente, assim, a mensagem que Neio Lúcio quis passar para a gente. Então, vamos dar uma leitura da lição para a gente relembrar como ela é. À frente da multidão de sofredores e desalentados, relacionou o mestre as bem-aventuranças, destacando com ênfase a declaração de que os mansos herdariam a terra. A afirmativa, porém, soou entre os discípulos de maneira menos agradável. Tal asserção não seria encorajamento à ociosidade mental? Se o Evangelho reclamava espíritos valorosos na sementeira das verdades renovadoras, como acomodar a promessa com a necessidade do destemor? Se o mal era atrevido e contundente em todos os climas e posições, como estabelecer o triunfo inadiável do bem através da incapacidade de reagir, embora pacificamente? Nessas interrogações imprecisas, reuniu-se a assembleia familiar no domicílio de Pedro. Iniciados os comentários edificantes da noite, entreolharam-se os discípulos entre a indagação e a curiosidade. O divino amigo parecia perceber os motivos da expectação em torno, mas esperava, sereno, que os seguidores se pronunciassem. Foi então que Judas, rompendo o véu de respeito que aureolava a presença do mestre, inquiriu Locás: Senhor, por que atribuíste aos mansos a posse final da terra? Os corações acovardados gozarão de semelhante bênção? Os incapazes de testemunhar a fé nos momentos graves de luta e sacrifício serão igualmente bem-aventurados? Jesus não respondeu de imediato. Vagueou o olhar através dos circunstantes, como a pedir-lhes a exposição de qualquer dúvida que lhe povoassem a alma. Pedro cobrou ânimo e perguntou: Sim, mestre. Se um malfeitor visitar minha casa, não devo recordar-lhe os imperativos do acatamento recíproco?
entregar-me sem qualquer admoestação fraternal aos seus delituosos caprichos, a pretexto de guardar a mansidão a que te referiste? O Cristo sorriu, como tantas vezes, e anunciou calmo. Enganaram-se todos, naturalmente. Eu não fiz elogio da preguiça que se mascara de humildade, nem da covardia que se veste da cordura para melhor acomodar-se às conveniências humanas. As criaturas que se afeiçoam a semelhantes artifícios sofrerão duramente os instrumentos espirituais de que o mundo se utiliza para reajustar os caracteres tortuosos e indecisos. Exaltei, na realidade, a cortesia de que somos credores uns dos outros. Bem-aventurados os homens de trato ameno que sabem usar a energia construtiva entre o gesto de bondade e o verbo da compreensão. Bem-aventurados os filhos do equilíbrio e da gentileza, que aprendem a negar o mal sem ferir o irmão ignorante que os solicita sem saber o que pede. Abençoados os que repetem 1000 vezes a mesma lição, sem alarde, para que o próximo lhe aproveite a influenciação na felicidade justa de todos. Bem-aventurados aqueles que sabem tratar o rico e o pobre, o sábio e o inculto, o bom e o mal, com espírito de serviço e entendimento, dando a cada um de conformidade com seus méritos e necessidades, e deixando sinais de melhoria, de elevação, bem-estar e contentamento por onde cruzam. Em verdade vos digo que a eles pertencerá o domínio espiritual da terra. Porque todo aquele que acolhe o semelhante, dentro das normas do amor e do respeito, é senhor dos corações que se aperfeiçoam no mundo. Alegria, alívio transbordaram do ânimo geral e de olhos fitos agora nas águas imensas do grande lago. O Senhor pediu a Mateus encerrasse o fraterno entendimento da noite, pronunciando uma prece. Era um procedimento comum, já era rotina, todas as vezes em que Jesus e os discípulos caminhavam por algum lugar e Jesus fazia suas pregações, dava suas lições, ou realizava alguma cura. Já era rotina que sempre após esses acontecimentos, eles se reunissem em algum lugar ou na casa de alguns dos discípulos para tocar algumas informações, para que os discípulos pudessem receber diretamente de Jesus naquele instante as explicações necessárias, porque muitas vezes eles ficavam em dúvidas. Aliás, na maioria das vezes. A lição que o Neio Lúcio nos apresenta nesta noite, ela não é diferente dessas aí. Ela prossegue no mesmo sistema. Após a reunião, eles se encontram e dessa vez eles estão na casa de Pedro. E o assunto dessa noite é um assunto que está no Sermão da Montanha. As bem-aventuranças. As bem-aventuranças a qual Mahatma Gandhi, numa ocasião, ele fez uma referência dizendo que se todos os livros sagrados da humanidade se perdessem, de alguma forma fossem queimados, destruídos, mas que diante de tudo isso ainda restasse o Sermão da Montanha, então nada de sagrado estaria perdido. Tudo aquilo que a população necessitava para que pudesse caminhar através dos ensinamentos do Cristo, estariam já contidos nas bem-aventuranças. E foi justamente uma dessas bem-aventuranças que deixou, nessa ocasião, os discípulos incrédulos, né? Porque eles não conseguiam entender, na realidade, aquilo que Jesus estava se referindo, em especial naquela bem-aventurança, aquela em que Jesus explica que os mansos herdarão a terra. E ele diz essa frase, como o Neio Lúcio nos apresenta aqui, com ênfase, dando uma conotação mais expressiva
para essa frase. E a gente fica se perguntando, por que será que Jesus deu tanta ênfase quando ele se refere aos mansos, né? Então, a gente imagina que, pelo que a gente já aprendeu, pela literatura nossa, por aquilo que a gente já ouviu de estudiosos, que os discípulos, na realidade, eles eram pessoas rudes, pessoas simples, acostumados a lidar com a lavoura, com a pescaria, não tinha aquele trato fino com as pessoas. Então, para eles, no sentido de que ser manso estaria contrariando uma realidade daquele momento em que eles viviam. Porque a mansidão, a mansuetude não era uma situação que cabia àquelas pessoas naquela ocasião. Então, aquilo gerou para os discípulos um descontentamento. Além do desentendimento, um descontentamento. E ali, pelo que a gente percebe pela leitura, todos eles estavam com essa dúvida. Não foi apenas Judas quando se dirigiu, pedindo a explicação daquilo que ele estava percebendo pelo que ele ouviu. E também Pedro, que logo em seguida também se manifestou, concordando com Judas, com as colocações que ele fez a respeito de como ele deveria revidar, ou como ele deveria se comportar diante das agressões. Porque quando alguém invade a sua casa, ele está invadindo de forma agressiva. Então, Pedro ficou pensando como que eu poderia responder, reagir a uma agressão de alguém que está invadindo a minha casa de forma mansa. Assim também Judas. Então, Jesus, nesse momento, ele diz que todos estavam enganados, que nenhum deles, na realidade, nenhum dos discípulos havia entendido o sentido daquilo que Jesus estava explicando. Isso, esse não entendimento da fala de Jesus, a gente percebe em outras leituras, em outras ocasiões, em outras situações. Então, esses momentos de reunião, quando Jesus ficava reunido com esses amigos, como ele costumava chamar, né? Ela servia para dar esse esclarecimento final a cada um. E no fim da lição, diz aqui que teve alívio e alegria transbordaram do ânimo geral, e de olhos fitos agora nas águas imensas do grande lago, o Senhor pediu a Mateus que encerrasse com uma prece. Então, nós percebemos aqui que a casa de Pedro, pela região aqui do Grande Lago, a casa de Pedro é na beira da praia. Então, o que me deixa assim um pouco pensativo é dizer que, após aquela explicação sobre os mansos que herdariam a terra, os discípulos já estavam contentes com a explicação. Mas, enfim, foi um encerramento de uma lição para que a gente pudesse também, diante das explicações, a gente ter os corações mais tranquilos. Então, o que nós precisamos entender aqui nessa lição, e que mais o Neio Lúcio está querendo transpor para nós através da leitura, é a necessidade de sermos corteses, de sermos amorosos, de termos mansidão, para que a gente possa deixar, por onde passe, por onde cada um de nós passarmos, a certeza de que estamos contribuindo para o bem-estar daquele lugar, ou daquela pessoa, daquele ambiente, ou daquela casa. Sermos mansos, porque, pelo que nós aprendemos com a doutrina, a regeneração está próxima de começar o seu processo. Aliás, já começou esse processo, mas é um processo lento e um processo longo. A situação que nós vivemos no nosso país, em especial no mundo, né?
em especial no nosso país, mas no mundo todo, onde os maus procuram dominar, não querem perder os seus espaços, os espíritos estão ainda insistentes na predominância das suas necessidades reais de maldade. De todos os meios utilizam esses recursos para que eles possam manter aquilo que eles vinham mantendo há muito tempo. Então, quando a gente olha a situação do mundo todo, essas corrupções, a gente fica pensando seriamente e lembrando as lições antigas a respeito do mundo, a respeito do tempo em que esses espíritos estariam tentando retomar os seus lugares, como se fosse uma última oportunidade para que eles pudessem ainda estarem firmes na situação deles. Então, nós aprendemos na lição que a mansuetude, ela é uma das maiores caridades, porque quando você pratica essa atitude, você está permitindo que aquelas pessoas que estão ali necessitando de você, compartilhando com você dos seus momentos, dos seus dias, elas possam perceber e sentir que você tem respeito, que você tem condições de estar representando algo do qual eles necessitam e que nós temos muita consciência disso. Quando o Neio Lúcio ele repete aqui que as lições repetidas, muitas vezes, elas tornam as pessoas que estão necessitando dessas lições confiáveis naqueles que está executando. Vamos dar um exemplo assim. Quando nós estamos diante de algo que, como se estivesse testando a nossa paciência, algo que esteja ali por várias vezes, incomodando, e você chega a pensar assim, daqui a pouco minha paciência vai acabar. Quer dizer, quando a paciência acaba, é porque ela não existia. Mas a partir do momento em que você insiste em manter a paciência, você está, como credor, retribuindo àquela pessoa necessitada dessa situação de paciência da tua parte. Nós estamos dando a essa pessoa aquilo que devemos a ela. Nós somos credores de todos aqueles que estão atrás de nós, no aspecto moral, assim como aquele que está atrás de nós, ele também já é credor de alguém que está bem atrás dele, assim como outros que estão diante de nós. Assim como Cristo era um credor para nós. Esse é o entendimento do credor que o Neio Lúcio nos dá e que a gente já viu também em outras exposições, outros palestrantes dando. Nós somos credores. E nós temos também o conhecimento de que quando nós somos credores de algo, se nós não pagarmos os nossos créditos, a conta vai aumentando. Então, a paciência é um exemplo muito simples disso daí. Porque quanto mais você é testado na sua paciência através daquilo tudo que está acontecendo com você, seja no ambiente de trabalho, seja no ambiente do lar, seja no ambiente do centro, seja em que ambiente for. Quando nós estamos praticando a nossa paciência sem perder a paciência, né, vamos dizer assim, nós estamos diminuindo os nossos créditos com relação a essa dificuldade.
que é a dificuldade da paciência, que na maioria das vezes todos nós temos. Então, quando somos credores de alguma coisa, assim como muitos são credores para nós de outras coisas, e a gente consegue superar, passar por essas tribulações todas, nós estamos sendo, como que eu poderia dizer assim, como se estivéssemos sendo aprovados naquela dificuldade, né? Então, o credor é todo aquele que consegue fazer o avanço nas suas necessidades, né? Bem-aventurados os filhos do equilíbrio e da gentileza. O equilíbrio e a gentileza são duas coisas, talvez as mais importantes na vida de relacionamento entre as pessoas. Ter equilíbrio em todos os aspectos e ser gentil em todos os aspectos. Abençoados que repetem 1000 vezes a mesma lição, sem alarde, para que o próximo lhe aproveite a influenciação. Bem-aventurados aqueles que sabem tratar o rico e o pobre, o sábio e o inculto, o bom e o mal, com espírito de serviço e de entendimento, tratando cada um nas suas necessidades. Porque é muito comum a gente perceber que temos muito entendimento de que necessitado é o pobre, aquele que precisa de cesta básica, aquele que precisa de coisas materiais. Nós esquecemos, muitas vezes não lembramos, né, que na classe mais abastada nós temos visto necessitados de ordem moral muito além daquilo que nós vemos dos necessitados de ordem material. Então, quando ele diz aqui, o bem-aventurado é aquele que sabe tratar o rico e o pobre, sem diferenciação. O pobre quando necessita do material e o rico quando precisa de moral. O sábio e o inculto, tratar o bom e o mal, tudo com a mesma condição de gentileza, sem críticas, sem condenação. Bem verdade vos digo que a eles pertencerá o reino da terra, o reino espiritual. Então, quando nós ouvimos a respeito da renovação da terra, da regeneração, então os espíritos que já conseguiram caminhar no sentido evolutivo, melhorar a sua condição de trato com a própria vida, no trato com as pessoas, porque ninguém caminha sozinho. A preocupação, a preocupação que nós temos, ela não vai ser simplesmente com aqueles que nós conhecemos. Não vai ser a preocupação que eu devo ter com o Carlos César, se ele está bem, ou com a minha esposa, que se está bem, com minhas filhas, se estão bem. A minha preocupação vai ser geral. A minha preocupação vai ser geral. Vocês já imaginaram o dia que uma pessoa qualquer for ligar uma moto e ele tiver a consciência de que aquele barulho de moto que ele está fazendo, ele pode estar prejudicando o vizinho que está adoentado, querendo adormecer por algum problema de dor, alguma coisa que esteja sentindo, está necessitando de repouso. Vai chegar um dia em que esse sentimento de caridade para com o desconhecido, ele vai acontecer naturalmente. Mas para isso, hoje, nós treinamos esse sentimento de caridade com aqueles que conhecemos, com aqueles que fazem parte da nossa vida, da nossa volta.
muitas vezes até o nosso vizinho, mas na maioria das vezes está limitado àqueles que nós realmente temos o conhecimento. Então, é como se você trabalhasse em algum lugar, tivesse uma relação próxima com muitas pessoas e percebesse que o seu comportamento, que a sua atitude, ela vai fazer falta, ela vai fazer diferença. Aquela atitude que as pessoas vão poder falar, ah, poxa vida, eu convivi com o Carlos César longos anos. Eu sei que ele é uma pessoa íntegra, mas ao mesmo tempo, essa pessoa íntegra, ela vai ter que ser entendida como íntegra também dentro da casa dele. Porque muitas vezes nós temos a consciência de entendimento que, quando nós elogiamos alguém, nós elogiamos por aquilo que nós conhecemos. Mas a integridade, a perfeição daquela vida, ela não se resume aos aspectos exteriores, de onde. Porque a maior dificuldade que nós temos ainda é a convivência familiar. E é uma coisa interessante, quando você. É como se você começasse a trabalhar numa empresa e, de repente, todas as pessoas se conhecem ali naquele momento. Ninguém conhece a vida individual de cada um, mas vocês passam a se conhecer como trabalhadores de determinado lugar naquele dia. Todos são gente boa, todos são agradáveis, todos somos perfeitos naqueles momentos. O tempo vai passando, os dias vão se vão seguindo, os meses, os anos. Vai chegar um tempo em que cada um de nós conhece a individualidade de cada um. Logicamente, individualidade é de cada um, né? É uma expressão que a gente costuma usar e, com bastante erro. A individualidade, ela vai ser revelada com o passar do tempo. Um vai conhecer o outro nos detalhes mínimos, a maneira de agir, a maneira de se comportar, a maneira de falar, o que gosta, o que não gosta, mas não vai saber o jeito que ele é na família, na casa. Então, uma das maiores virtudes que o ser humano pode conseguir é ele ser conhecedor daquilo que ele é, para que ele possa manter a mesma serenidade, o mesmo trato, a mesma clareza de sentimentos, tanto fora do lar e como dentro do lar. Quando nós falamos nesses assuntos, nós temos que recordar que nós não estamos referindo aos espíritas simplesmente. Nós estamos falando de humanidade. Nós estamos falando do planeta Terra. Nós estamos falando do momento de transformação. Do momento em que tudo acontece muito rapidamente. Nós estamos vivendo época de pandemia, onde muita coisa vai trazer reflexões e muitas coisas também não vão trazer reflexões. Nem todos vão saber aproveitar aquilo que a pandemia proporcionou para cada um. Muitos tiveram familiares perdidos, amigos, outros não. Mas a vida vai seguir o seu curso. E cada um de nós vai precisar tirar lições. E quando Neio Lúcio fala da exaltação da cortesia, Jesus falava do amor ao próximo. O sentimento de cortesia, ele é um desses sentimentos que está relacionado ao amor. Então, nós nunca podemos deixar de ter a compreensão de que todo comportamento de afabilidade, todo comportamento de doçura, devem estar presentes na nossa vida
e nas nossas relações. Eu acho que o momento é de muitas reflexões, como nós já comentamos antes. O momento que o mundo está vivendo é um momento muito difícil, é um momento que está colocando muita gente em teste de paciência, teste de colaboração, teste de tolerância. Então, nós temos a felicidade de termos uma doutrina que nos dá todo esse caminho, nos mostra todo esse cabedal de conhecimento e que simplifica a nossa vida. Ela simplifica a nossa vida, porque se levarmos em consideração que nós temos essa explicação que nos ilumina o caminho, nós estaremos livres dos rituais, daquilo que achamos que é bom para Deus, né? Mas que, na verdade, a fé sem obras não tem sentido nenhum. Então, quando a gente é adepto dessa doutrina que esclarece tanto, eu acho que as reflexões a respeito de tudo aquilo que lemos nos fortalece. E é nesse sentido que, então, eu, como um gesto de cortesia também, eu queria, então, agradecer a Fátima, o Carlos, por mais essa oportunidade que tem dado para a gente estudar um pouquinho mais, né? A gente rever os amigos de novo e agradecer realmente. Agradecer por essa doutrina que nos faz crescer, desde que a gente trabalhe pelo crescimento. E, e que Deus possa contar conosco na nossa caminhada e naquilo que Jesus espera que a gente possa contribuir. Obrigado a todos, então. Muito obrigado a você, Jorge. Nós que te agradecemos de todo o nosso coração por ter a oportunidade de contar com você nesses momentos, né, de reflexão, trazendo, né, explicando, nos convidando a raciocinar a mais sobre o Evangelho do Cristo. Muito obrigado, Jorge. Obrigado de coração. Gente, como sempre, né, a segunda parte dos nossos estudos é a nossa vibração. Como a gente sempre falava lá no centro, né, nesse momento, é o momento que todos nós aqui presentes temos o contato com Jesus, com a espiritualidade maior, com nossos anjos protetores. E aqueles que estão bem, né, vou fazer uma comparação aqui, porque dentro da casa espírita, às vezes a gente falava assim, lá, estou lá, vou receber. Só que a gente esquece que Deus e Jesus estão em toda parte. E se a gente, nesse momento que aqui estamos reunidos em pensamentos no Cristo, solicitarmos o auxílio do Cristo, a gente vai receber. O que a gente nunca pode esquecer também, nunca, nunca, é que a gente, como Cristo falou, nós somos deuses, nós somos o sal da terra. E se a gente pensar naqueles que a gente gosta, com carinho, aquelas pessoas que estão necessitadas, tá? Se a gente emanar o melhor sentimento, eles vão receber. Então, nesse momento, todos nós, se você acha que está necessitado, se coloque numa posição de receptor, que o Cristo enviará seus anjos até a sua casa e você receberá. Se você está bem, emane o seu melhor sentimento a quem você acha que está necessitado, ou, ao, ou a todos os irmãos que estão nesse planeta Terra, tá bom? Vou colocar uma música aqui pra gente e a gente vai começar. Um minutinho só. Vamos
manter o nosso coração nesse momento conectado com Deus, nosso Pai, para que possamos, nesse momento, sentir a presença do Mestre Jesus ao nosso lado, do nosso anjo protetor, que está sempre conosco, mas que nesse momento estamos com a mente mais aberta para receber o melhor. Que possamos, como na lição, sentir o olhar meigo do Mestre Jesus para conosco. E nesse momento agradecer. Agradecer porque estamos tendo a oportunidade de estarmos aqui na Terra, convivendo com irmãos, buscando o aprendizado, buscando nos fortalecer, fortalecendo a nossa fé, a nossa perseverança, em tornarmos pessoas melhores. Obrigado, meu Deus, por todas essas oportunidades. Obrigado por cada irmão que convive comigo, que me ajuda nessa caminhada, me ensinando através de atos, de palavras, de conforto. Obrigado, Senhor, por todo o seu carinho para conosco, que é imenso. Pela casa que nos acolhe, pelos alimentos que temos no nosso dia a dia, pela saúde. Como disse um amigo meu hoje, nesses momentos verificamos o quão rico ainda somos, o quão ricos somos. E temos que dar graças por tudo isso. Obrigado, Senhor. E como disses, o ensino de hoje, vamos aproveitar esses momentos também para direcionar o nosso pensamento, o nosso amor àqueles que não estão tão bem como nós, Senhor. Que possamos dividir o nosso afeto, a nossa esperança e a nossa fé para com eles, Senhor. Como disse o nosso amigo Jorge, estamos num momento de aflição. Então, que cada um, Senhor, irmão nosso, que passou desse plano carnal para o plano espiritual, ele tenha o equilíbrio necessário, Senhor, para se reencontrar seus entes queridos, com muita paz em seu coração. Mas também que essa paz, Senhor, fique no coração dos familiares que ficaram aqui, Senhor. Que eles possam prosseguir, sabendo que logo, logo nos reencontraremos, Senhor, com todos eles que partiram à nossa frente. Abençoa também, Senhor, esses irmãos nossos que cuidam dessas pessoas, nos hospitais, fazendo o seu melhor sempre, Senhor, em qualquer condição que eles estejam, como médico, como enfermeiros, como trabalhadores braçais, como serviçais, que cada um faça o seu melhor, com amor, com muito carinho, porque, como disse o Cristo, todo trabalho é digno, Senhor. Todo trabalho nos engrandece perante Deus. Que a Tua luz, Senhor, possa cobrir também os nossos irmãos que estão nas casas de repouso, sejam eles crianças, jovens, os adultos, Senhor. Que eles possam sentir a mão amiga do Mestre Jesus,
e o nosso carinho para com eles. Abençoa nossos irmãos que estão nas casas de detenção, que a luz brilhe em sua mente, para que eles possam buscar novos rumos para suas vidas. Senhor, que cada irmão nosso, Senhor, esteja onde ele estiver, nas ruas, embaixo das pontes, dos viadutos, que cada um, Senhor, possa receber o nosso mais sincero e fraterno abraço, Senhor, para que eles não se sintam desamparados, pois sabemos que o Senhor nunca desampara ninguém, Senhor, mas que eles também possam sentir o nosso carinho e o nosso afeto para com eles. E que a cada vez que nos encontrarmos nos caminhos da vida, possamos olhar em seus olhos e eles possam reconhecer em nós um irmão, Senhor, com necessidades, mas que juntos caminham, Senhor, em busca do amor do Cristo, do amor do Pai, em busca da perfeição. Obrigado, Senhor, por mais uma semana. E esperamos, Senhor, que a semana que vem possamos fazer o nosso melhor para continuarmos e merecermos todo esse amor, Senhor. Obrigado, Mestre querido. Obrigado, amigos espirituais. E obrigado, meu Deus. Que a tua glória, que o teu amor possam nos envolver agora e sempre. E que assim seja.